Quero falar agora sobre o Corinthians, que refez as contas e prevê um prejuízo gigante em 2025. A nova estimativa do Departamento Financeiro do Corinthians imagina que o clube termine 2025 com 83 milhões de reais no vermelho. Isso significa que o Corinthians calcula gastar 83 milhões a mais do que aquilo que arrecadar. Importante registrar que a projeção feita por Augusto Melo no início do ano era completamente diferente. Ele imaginava um superávit de 37 milhões de reais. E o Corinthians precisou refazer suas contas porque percebeu que as projeções feitas pelo Augusto eram completamente fora da realidade, de alguém fora da órbita, talvez em Marte, em Júpiter, na Lua ou em qualquer outro lugar. Só para vocês entenderem, a diferença entre o que foi projetado pelo Augusto e o que está sendo projetado pela nova diretoria é de 120 milhões de reais. O CD, o Conselho Deliberativo do Corinthians, vota na segunda-feira todas essas alterações que eu vou passar a partir de agora. Gastos com o pessoal saltaram de 345 milhões projeção do Augusto para 492 milhões de reais. Já as vendas de atletas, que estavam previstas pelo Augusto em 240 milhões, vão girar na casa dos 88 milhões, de acordo com a nova diretriz da diretoria comandada por Osmar Stabile. Juros da dívida, 209 milhões de reais. Já os patrocínios, o Augusto imaginava ser capaz de faturar 211 milhões de reais. A nova diretoria estipula uma arrecadação com patrocínios na ordem de 174 milhões de reais. E você, torcedor corintiano, que está achando da nova gestão de Osmar Stabile e companhia, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Você lembra sobre a polêmica com o descobrimento de que Augusto Melo, enquanto presidente do Corinthians, havia vendido os 30% do meio atacante Pedro para o Zenit sem que ninguém soubesse? Pois bem, essa notícia veio a público quando o Al Ittihad propôs a compra do Pedro. No negócio de 35 milhões de euros era a chance de o Corinthians faturar mais ou menos 72 milhões de reais. 66 milhões com os direitos econômicos e o restante com um mecanismo de solidariedade. Pois bem, veio a público a notícia a partir daí de que os 30% do Corinthians já haviam sido vendidos pelo Augusto Melo. O Augusto também vendeu 20% do Robert Renan para o mesmo Zenit, e por cifras bem inferiores àquelas que poderiam receber num negócio adiante. Os 30% do Pedro foram negociados por 4 milhões e meio de euros em 3 parcelas. Esse valor equivale a muito menos do que os 66 milhões de reais programados no negócio com o Al Ittihad, que nem deve acontecer porque o Zenit entende que o valor é baixo. Já o Robert Renan foi negociado por 1 milhão e 800 mil euros. Você soma os 4 milhões e meio de euros do Pedro e 1 milhão e 800 mil euros do Robert Renan e chega a 6 milhões e 300 mil euros ou 40 milhões de reais. Só para arrematar de vez, não dá nem para dizer que esses 40 milhões de reais ajudaram de forma integral o dia a dia do Augusto Melo. Parte desse dinheiro acabou sendo repassado para a Elenco Esportes, empresa que gerencia a carreira dos dois atletas por conta do pagamento de dívidas antigas. Quero falar agora sobre o Corinthians, informação importante. André Carrilho pode aparecer no time muito em breve, talvez até do banco de reservas da partida contra o Atlético Mineiro, marcada para sábado na Neoquímica Arena. Você vai lembrar, o Carrilho passou por uma cirurgia por conta de uma lesão grave no tornozelo, sofrida no jogo contra o Palmeiras Copa do Brasil, no dia 6 de agosto. Existia uma preocupação de que o Carrilho só voltasse na próxima temporada, mas a evolução e a recuperação foram acima do esperado e ele já vem treinando com o restante do elenco, embora com algumas limitações, desde o início dessa semana. A lógica indica que ele ficará à disposição para o jogo seguinte, não para a partida contra o Galo, mas existe alguma mínima expectativa de que ele possa pelo menos reaparecer no banco de reservas. E a julgar pelo que fizeram os jogadores do Corinthians, especialmente os de meio campo, na derrota para o Santos, a volta do Carrilho seria super importante. Carrilho e Martínez fizeram muita falta. Especialmente no primeiro tempo, o meio-campo do Corinthians foi absolutamente ausente. A bola praticamente só ficava nos pés dos jogadores do Santos, que iam criando oportunidades e abrindo vantagem. O Santos chega a fazer 3-0 no segundo tempo, com as entradas de Rodrigo Garro e Memphis. O Corinthians melhora um pouco, chega ao gol do 3-1 encabeçado do Gustavo Henrique, mas não tem força para mudar o destino do jogo. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que o José Martínez sofreu 2 punições. A primeira delas, ele teve um desconto proporcional em seu salário aos 6 dias faltados. Reapresentação do elenco marcada para quarta-feira da semana passada, ele faltou aos treinos de quarta, quinta, sexta,
domingo, segunda e terça. A reapresentação só aconteceu nessa quarta-feira, como eu contei com exclusividade, motivo da ausência do volante venezuelano, passaporte, ou melhor, o visto do seu filho, que nasceu nos Estados Unidos, e agora, por conta das relações conturbadas entre Brasil e Estados Unidos, há necessidade de entrada de americanos, a necessidade de vistos para americanos que queiram entrar no Brasil. Além desse desconto relacionado aos dias faltados, o Martínez também vai precisar pagar uma multa considerada alta para a Caixinha. A Caixinha é uma espécie de dinheiro que vai sendo juntado pelos atletas por conta de punições impostas aos próprios jogadores alvinegros. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Nessa quinta-feira, 3 demissões no timão. Caíram o diretor executivo de futebol da base, Alex Brasil, além de 2 observadores. Um da captação em São Paulo, Josias de Oliveira, um outro representante do Corinthians no sul do país. A demissão do Alex Brasil, a mais importante das 3, tem a ver com a questão política. O Alex Brasil havia sido contratado pelo Augusto Melo, ex-presidente. E desde que o Osmar Stabile assumiu a presidência do Corinthians, no lugar do Augusto, existia uma pressão para que todos os funcionários ligados ao Augusto fossem demitidos. Vários caíram no primeiro momento. Por exemplo, o Chicão e o Batata, ex-jogadores do Corinthians que atuavam na base, foram dispensados no início do mês de junho. Na oportunidade era para o Alex Brasil ter sido demitido também, mas o Nenê do Posto, indicado pelo Stabile para tocar o departamento de futebol da base, quis conhecer um pouco mais do trabalho do Alex Brasil e registrou as melhores impressões possíveis. A avaliação do Alex Brasil era muito positiva, só que a pressão de conselheiros e pessoas próximas do Stabile para a demissão de todos os funcionários ligados ao Augusto Melo seguiu, e nessa quinta-feira o Stabile acabou cedendo e dispensou o Alex Brasil. Aí perguntei para uma fonte minha no Corinthians, mas e o Fabinho Soldado, que é alguém com a cara do Augusto Melo? A pessoa respondeu que o Fabinho só não caiu ainda por conta de uma pressão dos jogadores. Os jogadores, incluindo o Memphis Depay, pediram pela permanência do Fabinho, pelo menos até dezembro, preocupado com a possibilidade de a demissão do Fabinho causar algum prejuízo no time que disputa as semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians optou por ficar com o Fabinho até dezembro. No fim da temporada ele será desligado do Corinthians. Isso já é tratado como líquido e certo no Parque São Jorge. Só para completar, em relação à demissão do Josias de Oliveira, ex-jogador de futebol e um dos captadores mais importantes lá do Corinthians, a justificativa dada pelo Corinthians é de necessidade de contenção de despesas. Vale a lembrança de que por conta do transfer ban aplicado no time principal, o Corinthians também não pode contratar jogadores para a base e não há uma perspectiva tão próxima de volta de reforços. Mas queria contar para vocês também que apurei que o Bruno, filho do Ricardinho, e alguém recentemente contratado, apesar de uma série de acusações contra ele, tem começado a mandar nas categorias de base e, ao que parece, já começa a tomar decisões importantes, como, por exemplo, a da saída do Josias. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Engana-se quem pensa que os 700 mil reais por mês gastos pelo Corinthians para hospedar Memphis Depay em uma das coberturas mais luxuosas do mundo são o único gasto extravagante do clube para com o atacante holandês. Descobri que o Timão desembolsa cerca de 300 mil reais por mês com a equipe de seguranças que acompanham o Memphis Depay e também seu assessor. O pior vem agora, o pessoal do Corinthians está bastante irritado com os gastos do último mês. Foram muitas horas extras noturnas. Você sabe que toda vez que você contrata alguém para trabalhar à noite, você vai gastar mais dinheiro. E não se sabe ao certo o porquê de tanto gasto extra com noites do Memphis Depay no último mês. Esses 300 mil reais mensais se tornaram ainda maiores no mês que passou, causando e aumentando a irritação da nova diretoria para com o Memphis Depay. Tenho contado para vocês que se depender de Osmar Stabile e dos seus diretores, não se discute, nem se cogita a possibilidade de renovação do contrato do atacante holandês. Ele, na teoria, fica até junho do ano que vem. Na prática, pode haver até uma negociação em janeiro, caso apareça uma boa proposta para negociá-lo. Memphis Depay tem um custo mensal de 6 milhões ao Corinthians. Esse valor inclui salários, direitos de imagem, luvas e todos esses pormenores, como por exemplo hotel, hospedagem, tem uma cozinheira particular para ele. O Memphis, só para você entender, mora numa cobertura de um hotel chamado Rosewood. Essa cobertura tem mais de 1.000 metros quadrados e só o Memphis Depay e um cachorro moram por lá. Ah, só para completar, Memphis Depay irritou ainda mais dirigentes e torcedores do Corinthians quando flagrado no banco de reservas assistindo a Corinthians e Santos
o Corinthians perdia para o Santos por 1-0 e o Memphis estava dando gargalhadas no banco de reservas. Atacante que foi titular na última partida da Holanda, nas eliminatórias para a Copa, vitória folgada contra a Finlândia, reserva no Corinthians, entrou apenas aos 22 minutos do segundo tempo. A verdade é que a comissão técnica do Corinthians ficou morrendo de medo de dar mais minutos para ele e eventualmente o Memphis se machucar, o que poderia repercutir mal novamente. Da última vez que foi servir a seleção holandesa numa data FIFA e voltou jogando contra o Atlético Paranaense, o Memphis acabou se machucando e demonstrou muita chateação com o Dorival Júnior por tê-lo escalado. E você, o que pensa sobre Memphis Depay e todos esses custos extraordinários? Dá pro Timão manter alguém que custa 6 milhões de reais por mês? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.